Olá, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva do YouTube, aqui é o Nicolas. Hoje eu apresento para vocês o novo Škoda Enyaq 2025. Talvez você já tenha reconhecido, mas ele mudou aqui. Você viu essa dianteira, não tem mais nada a ver com a antiga, a frente Crystal Face, etc. E agora, também não tem mais cromado, não tem mais aquela grade específica. Eles pegaram o que lançaram no novo Elroq com o que chamaram de moderno sólido. Isso dá esse resultado, na verdade, como estilo, o resto não muda, mas por outro lado também temos esse novo verde. Esse verde é bem estiloso, parece um verde oliva, bem escuro, original. Eu gosto, é diferente. Uma cor escura, que eu sei que as pessoas aqui gostam de escolher. Vocês não gostam muito quando é chamativo, vibrante? Eu adoro isso, né? Permite ter algo diferente de um cinza. Obrigado, Škoda, por fazer algo que muda um pouco, mas ainda tem cores sóbrias, como vocês gostam. Enfim, novo Škoda Enyaq 2025. Como sempre, faremos um vídeo completo sobre esse carro, apresentando todas as mudanças. Depois, testaremos em todos os tipos de estrada. Vamos ver o consumo também. Acabei de passar 3 horas com ele. Senhoras e senhores. Voltando para o novo Enyaq 2025, a partir de 46.270 euros, a versão veículo utilitário e esportivo que eu prefiro. Depois tem a versão Coupé, um pouco mais cara, a partir de 49.200 euros. Por que o Coupé é mais caro? Porque o Coupé ele vem direto para nós aqui na França. O amplo teto panorâmico de vidro padrão. Uma versão completa chega a cerca de 56.000 euros para a versão mais potente e mais equipada. O topo do topo. Então isso dá quase 10.000 euros de diferença, o que é bastante notável. Agora existirão duas versões, a versão 85 e a versão 85X. Se não me engano, antes tínhamos as versões 80, 85 e 85X, para nos trazer essa nova bateria que evoluiu um pouco. Com novos fornecedores, as potências agora chegam a 286 cavalos. Para as duas versões, a versão 85 é essa que estou hoje. Apenas com tração traseira, então, bateria de 77 kWh, posicionada sob o assoalho como de costume e um motor traseiro. A versão 85X possui dois motores de mesma potência. Eles não quiseram fazer uma versão muito mais potente, em ambos os casos 180 km por hora de velocidade máxima, em ambos os casos de 0 a 100 em 6 segundos e 7. Por outro lado, a versão de tração traseira carrega mais devagar do que a versão com tração nas 4 rodas em termos de recarga. Acho isso um pouco chato. Por quê? Por serem fornecedores diferentes de bateria, não temos o mesmo carregador para alimentar ambas. 135 kW de carregamento para esta versão, 175 kW para a versão com tração nas 4 rodas. Haverá uma leve diferença na autonomia. 550 km no procedimento mundial, harmonizado para testes de veículos leves para a versão com tração nas 4 rodas, cerca de 590 para esta versão de tração traseira. A versão de tração traseira consome um pouco menos, já que há um motor a menos para funcionar. Na aceleração, apenas o motor traseiro funciona, o que reduz um pouco o peso do veículo. Também, qual eu recomendaria? A versão com tração traseira é mais que suficiente, mesmo se você mora na montanha, desde que tenha bons pneus de neve. Isso pode ser suficiente. Mas se você prefere tração nas 4 rodas, em certas condições, isso pode ser uma pequena vantagem. Caso contrário, a tração traseira servirá muito bem e será a versão mais vendida na França. 4 versões disponíveis para este carro, a Element, a Clever, a Plus e a Sportline. Apresento hoje a versão Sportline, com alguns pequenos detalhes. Um pouco mais interessante no design, este verde, que faz parte das 9 cores disponíveis no catálogo. Oferecemos rodas de 19 a 21 polegadas. Teremos, se não me engano, acho que eram 8 ou 9 estilos de rodas. A Škoda oferece 6 interiores diferentes, com couros variados, bancos esportivos e mais confortáveis, sempre com um toque marrom nas laterais, proporcionando bastante personalização. O carro mantém as dimensões de 4,66 metros de comprimento, 1,88 metros de largura e 1,62 metros de altura. O entre-eixos de 2,76 metros deve proporcionar espaço na parte de trás. Vou me sentar lá para mostrar como é. Eles prepararam um pequeno slide com as novidades que vou mostrar para vocês agora. Vocês podem ver que temos novas luzes aqui, matriciais, que não estão mais no mesmo lugar de antes. Com 36 segmentos, houve um aumento em relação à quantidade anterior. Temos uma nova parte aqui,
A parte que eles chamam de Eye Gloss Black, então é mais cromada e com partes plásticas, então desta vez é brilhante, é pintada em um plástico com a assinatura luminosa. Bem aqui temos uma câmera bem no centro, também encontramos a nova inscrição Škoda com o S, que muda aqui. Também temos barras verticais aqui com iluminação possível. A parte lateral que não temos nesta versão Sportline, em uma cor diferente que eu mostro aqui. Por exemplo, neste corte transversal e também a parte dianteira, que muda na lâmina dianteira e que também vai mudar a traseira. No novo Enyaq é diferente, mas podemos pintar na cor da carroceria. E confesso que fica bem mais elegante assim. E depois nova grade aqui, bem vertical, então é um design bem legal. Como vocês podem ver, eu gosto, muda um pouco. E o que mais mudou? Serão as luzes, como eu disse para vocês, que agora ficam em 2 blocos e uma parte embaixo e na traseira. Teremos novas luzes com 5 segmentos agora que diferenciam um pouco os carros, assim como na dianteira com várias partes que se segmentam. Também a nova tipografia na traseira e no coupé não temos necessariamente grandes diferenças além da saia lateral. Disponível em versões veículo utilitário esportivo e coupé. Eu me posiciono na traseira onde podemos ver a pequena segmentação. 1, 2, 3, 4, 5. Além disso, o bloco óptico ainda se assemelha muito ao anterior. E a traseira, na minha opinião, é basicamente igual. Acho que isso aqui muda um pouquinho, essa parte aqui que é mais de plástico. O Sportline aqui lembrado, então o novo S com o Enyaq escrito em preto combina bem com as versões Sportline. Se não me engano, é sempre em preto e tudo é pintado, ficando bem bonito. Por outro lado, o Sportline parecia ter uma faixa longa que atravessava a frente, se não me engano. Talvez fosse apenas nas versões Rally Sport. No porta-malas é o que também nos interessa nesse tipo de carro, com bastante motorização. Temos uma coisinha legal também, desde a versão de entrada temos assistência à condução com o piloto automático adaptativo. Mesmo na primeira versão, como o CarPlay sem fio, há algumas pequenas opções assim que não existiam antes. O porta-malas é bastante generoso, com uma tampa traseira flexível. A gente aperta, ela se enrola de novo. Temos do lado os cabos de carregamento, algumas redes. Sempre tem muita coisa na Škoda. O assoalho aqui em 2 níveis, você pode acessar embaixo os cabos de armazenamento que ficam bem aqui. Temos o suficiente. Compartimente os pequenos acessórios com velcros nas laterais. Como mencionado, há bastante espaço de armazenamento, como pode ser visto. Por exemplo, com o cabo que está colocado dentro, isso é bem útil ter uma espécie de puxador assim. Porque se tiver chovido e você colocar os cabos dentro, isso evita de molhar um pouco todo o interior também. Temos redes, temos como puxar aqui para rebater o banco, que é no formato 40-20-40, com uma passagem para esqui a mais. Temos redes ali, temos o triângulo. Desse lado aqui, a gente tem até um pequeno Quick Response Code no porta-malas que permite descobrir para que serve. Igual ao do meu porta-malas, vocês me conhecem, pronto. Eu sei que quando não faço isso, vocês realmente não ficam contentes. Isso, eu coloco de volta aqui, pronto. A gente tem 585 litros nessa versão veículo utilitário e esportivo, 570 litros nas versões Coupé, 15 litros. Isso faz muito pouca diferença, mas eu confesso que prefiro muito mais as versões realmente veículo utilitário e esportivo. Assim, não se mexa, eu vou te levar diretamente para descobrir como é de verdade, porque assim a gente realmente tem uma ideia melhor dessa forma. Então, aqui, os cabos aqui, um espaço para guardar. Do lado, as alças para abaixar a coisa da praia. Dá para ver que tem redes ali, temos várias opções. Uns ganchinhos ali para colocar a bolsa e para não cair, temos ganchos aqui e aqui. Que ideia inteligente para pendurar as sacolas de compras. Assim elas não caem nas curvas ou rotatórias. Temos mais 2 desse lado aqui. Enfim, esses são todos os pequenos truques Simple Clever da Škoda. Lá, vamos lá. Vou fechar isso. A tampa de recarga aqui. Então, a tampa de recarga é assim. Então, 135 ou 175. Na traseira, aquele pequeno ângulo de 3/4 traseiro assim, vou mostrar rapidamente para vocês desse jeito, já que não há grandes mudanças. Na verdade, o que eu gosto nesse Enyaq é que ele se parece um pouco com uma perua alongada, mas ele lembra um pouco o Ford. Acho que eram os S-Max que se pareciam com isso, com esse formato de perua, mais altos. Eu gosto. Além disso, com essa cor, ele tem realmente um estilo particular. O que você precisa saber é que hoje estamos com Michelin. Pneu Pilote Alpine 5.
Então o consumo vai ser um pouco mais alto também. Por causa desses pneus, isso afeta um pouco o impacto na lateral. Olha só como esse bebê é bonito. Eu gosto das linhas, são bem marcantes, dá mesmo um ar de carro moderno, não é muito arredondado, etc. Enfim, eu gosto porque é uma Sportline. A gente tem esse pequeno detalhe preto. Ah, mas isso aqui não parece muito bem fixado. Os retrovisores assim, temos câmeras 360 graus que funcionam muito bem. As rodas. Hoje vemos rodas de 20 polegadas, freios a disco nos 4 cantos e cortinas de ar na frente. E também que podemos realmente ver aqui diretamente. Isso é para atuar no lado aerodinâmico, vou mostrar para vocês bem de frente. Parece com isso, ela é bonita, tem estilo mesmo. Nessa cor ela tem um visual bem marcante de Skoda. Bem aqui, pronto. E então vou trocar a lente da câmera e vou levar vocês para conhecer o interior. Nos bancos traseiros deste carro, a porta traseira continua a mesma, sem mudanças. Ainda temos nossas pequenas cortinas para o sol, uma imitação de carbono, as mesmas maçanetas e interiores. A parte inferior em plástico padrão, como temos aqui, mas temos uma pequena parte estendida de couro sintético aqui. Depois temos esse tipo de microfibra muito agradável. Sempre essa parte que sobe bem atrás dos joelhos, isso eu adoro. A Skoda parece ser a única marca que oferece fixação Top Tether Isofix nos 3 assentos, permitindo 3 assentos para bebês. O interior é ótimo, eu venho me encaixar aqui, fecho, está fresco lá fora, é bom voltar para dentro. Levanto o apoio de cabeça, que é super confortável. Dá para ver que o carro é novinho, ainda tem os plásticos em cima. Alças para os 4 passageiros. Tenho espaço para os joelhos, para os pés tenho espaço. Meu assento está um pouco levantado, os trilhos estão levemente elevados. Isso faz com que eu consiga passar a ponta do pé logo embaixo. Aqui temos os bancos esportivos, que são bem proeminentes. Tenho espaço para cabeça e ombros, estou confortável. Tenho um apoio de braço aqui, mas por outro lado ele é um pouco fundo e um pouco duro para apoiar o braço aqui. O porta-copos na parte da frente, que se abre dessa forma, ele fica mais alto do que o apoio de braço na lateral. Isso me incomoda um pouco, deixando-me assim. Pelo menos temos um apoio de braço que é muito confortável em toda essa parte. E a passagem para os esquis, como eu disse, é a que já conhecemos no grupo Volkswagen. E pronto, dá para pegar o que quiser no porta-malas, o que pode ser prático quando vamos sair de férias. Dá para acessar por ali direto o terceiro cinto e direto no banco traseiro, sem parar no posto da estrada. Isso é ótimo, e como eu dizia, esses bancos eles são excelentes. Essa parte que sobe é muito boa, porque no final das contas ela distribui o seu peso por toda a coxa, e isso é muito melhor. Temos um compartimento aqui. Dá para colocar algumas coisas, vou tirar ele. Meu pé cabe aqui? Não, o 44 não cabe. É uma pena, faltou pouco. Esse compartimento aqui, que é ótimo de colocar ali, permite guardar coisas no chão. O espaço do meio parece muito espaçoso e realmente é. Então ela é bem macia, mas aqui temos uma espuma muito mais macia, o que faz com que a gente afunde um pouco, dá para sentir algo um pouco mais firme no fundo. Por outro lado, o encosto é bem duro, já que continua sendo um apoio de braço. Ainda tenho espaço para as pernas e também para os pés, se eu contornar justamente essa parte central. Ainda assim, temos os 2 bancos traseiros aquecidos aqui com 3 níveis e o ar-condicionado de 3 zonas, então 2 zonas para frente e uma zona para a parte de trás. Aqui os bancos são realmente agradáveis, bonitos, macios e confortáveis. Temos um bom apoio lateral, os LEDs de cada lado. Isso aqui, vou abrir. Os vidros são bem grandes, enfim, é até que legal. O que vocês acham? Vou mostrar rapidinho a frente de novo e depois testaremos. Vamos lá, vou levar vocês direto para os bancos da frente, sem dar a volta no carro, porque a gente já fez isso, os bancos da frente. Isso parece exatamente com o que tinha antes, um pouquinho de espuma. E aqui, a parte que imita fibra de carbono, nas versões Sportline, nessa parte levemente emborrachada, depois um plástico bem padrão. O sistema de som Canton aqui, que é bem bom, 2 pedais, porque o carro é automático, claro, os bancos. Temos bancos elétricos com função de massagem, basicamente acho que são os ErgoActive da Volkswagen, parte elétrica. Aqui, esses pequenos ajustes para as costas, igual aos de trás, tudo bem macio e agradável, muito prazeroso. Banco Sportline, né? Então, com esse design, os apoios de cabeça já integrados. E quando eu entro, temos muito poucas mudanças. Podemos abrir o porta-malas traseiro também diretamente aqui, os controles dos retrovisores.
E os vidros diretamente aqui. A trava de segurança para a criança atrás, os controles para as luzes. Fica localizado diretamente aqui. Temos um modo automático claro e, se chover, o farol de neblina. E isso com os cartões aqui que podemos colocar. Aqui é levemente acarpetado por dentro. Depois, saídas de ar desse lado, 2 saídas de ar no centro, uma saída de ar ali. Sempre essa onda aqui, isso a gente já conhece na Skoda. A tela grande ali, uma tela aqui, um head-up display gigantesco. Não sei se vocês conseguem ver, mas isso ocupa muito espaço. Então o para-brisa, ele parece ocupar tudo, me fazendo sentir dessa forma. O equivalente a essa tela, na verdade, que aparece aqui quando eu estou dirigindo, é sinceramente muito, muito bom. O volante, pouca evolução, mas agora tem o Skoda marcado assim, né? Então não é mais o S nessa parte, né? Uma nova tipografia, né? O Sportline. Então temos um volante com uma base achatada aqui. O pequeno detalhe Sportline ali, sinceramente, é muito agradável de usar, com o couro perfurado bem arredondado. Uma pequena base achatada com 3 raios. De um lado, o que acontecerá nessa tela, do outro lado. É para mudar a música e aumentar o volume, né? O volante aquecido bem aqui, que pode ser prático, porque não sei se vocês perceberam, mas tem neve lá atrás, ao fundo ali. Uma parte onde tem um tipo de couro aqui que realmente faz todo o contorno. Isso é bonito, cheio de câmeras e recursos para assistência de condução, com acabamento emborrachado aqui. Enfim, temos uma parte bonita. Sempre com atalhos aqui. Para ligar o carro, é preciso entrar, pisar no freio, aí o carro liga. Tenho os atalhos de assistência aqui, posso voltar lá para o meu menu, a assistência assim, onde posso ajustar basicamente todas as coisas. Então, o alerta de ponto cego, de colisão de faixa, ajuste de velocidade sem trajeto. Com as coisas, eu digo para ele me lembrar para fazer pausas e a leitura das placas aqui, aviso de velocidade que apita se eu ultrapassar o limite. Depois temos os modos de condução. Eco, conforto, normal, esporte ou individual, que eu posso ajustar, como na versão Sportline. Esse modo individual, então desculpa, modo. É assim que a gente ajusta, acho que tem que mostrar em tela cheia. Pronto, depois, ajustar. Hoje temos o controle dinâmico do chassi nesse chassi, então a suspensão é ajustável em 15 níveis de rigidez. A direção é igual, normal ou esportiva. A condução, o exterior. Me parece que tem um pequeno som do lado de fora. Se vocês quiserem, pode ser mais esportivo. Como vocês querem que os ar-condicionado central reajam? Desejam que o ar-condicionado funcione mais forte ou mais fraco? Podemos ajustar isso no modo pessoal. Depois um assistente de estacionamento vai nos ajudar. O botão de alerta, destravamento, o menu do ar-condicionado, bem aqui, desembaçador dianteiro e traseiro. Depois podemos ver que temos 2 portas USB-C mais abaixo. Então ali, com um telefone carregando, também tem carregamento por indução. Desse lado, porta-copos duplo. Isso aqui é sempre aquele detalhe elétrico. O freio de mão está aqui, então com o estacionamento nesse local, há um pouco de espaço para a chave. A chave é sempre a mesma, não muda aquele detalhe para as fichas de estacionamento e embaixo. Temos isso, então parece sempre a caixinha que podemos ajustar, e ainda com outra caixinha que também podemos ajustar. Aqui, por dentro, então, temos realmente bastante espaço de armazenamento. Isso é sempre aquele detalhe Simply Clever da Skoda. E pronto, os bancos eu já mostrei para vocês. Podemos ter como opcional o teto de vidro panorâmico e que abre neste aqui, enquanto no coupé ele será apenas panorâmico. Na parte de cima temos o botão sinal de socorro aqui, temos a iluminação ali se eu quiser acender e o ajuste nos menus se eu quiser que funcione. Com a abertura das portas, o pequeno retrovisor sem borda, os grandes espelhos laterais com o alerta de ponto cego e o pequeno suporte para colocar o disco bem aqui. Claro, você ainda tem, se não pegaram o guarda-chuva incluído na sua porta, isso é bem legal. Também temos um grande compartimento de armazenamento aqui embaixo, então um grande espaço de armazenamento está disponível. E aqui está o porta-luvas é bastante espaçoso, dá para ver assim, uma garrafa de 50 centilitros cabe desse jeito. Então daria para colocar várias, mas já dá para colocar bastante garrafas, acho que dá para colocar umas 10, nada mal. Enfim, vamos testar esse carro na estrada. É isso que mais me interessa nesse automóvel. Vamos lá, bora. Aqui estamos então a bordo deste novo Enyaq. Com Sofiane. Olá, Sofiane. Oi, Nico. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. De nada, com prazer. Com esse Enyaq, Sofiane, é dele que eu estava falando para vocês, que faz uns testes incríveis em tudo.
Sim, em tudo. É impressionante, ele coloca termômetros por toda parte. Enfim, aqui está o repórter de guerra. Então, aqui a gente saiu a bordo desse carro, acabamos de zerar tudo. Você percebe algo interessante? Você realiza testes de consumo, carga, temperatura e duração? Por exemplo, ao ligar o carro, dá para ver mais ou menos quanto ele consome de combustível. 1,7, 1,8 kWh Por hora para carregar. É como um aquecedor em casa, que consome cerca de 2.000 watts. Aqui é porque não está tão frio assim lá fora. Está fazendo 7 graus, colocamos em 22,2, talvez esteja um pouco quente. Vamos colocar 21, vai ficar bom. Isso já indica o consumo, que é similar ao de um aquecedor doméstico. Só que é menor do que um cômodo da casa, então vai esquentar um pouco mais rápido. Pronto, e aí começa. Estamos com 95% de bateria, 468 km de autonomia anunciada e estamos partindo. É extremamente silencioso. é um carro elétrico, não é? Mas às vezes tem alguns que têm um pequeno... Sim, aquele pequeno som de aviso para pedestres, e aí sinceramente a gente não ouve nada. Ele é bem conhecido externamente. O que eu gosto é que é insonorizado. Em alguns carros, esse som entra na cabine e eu acho isso horrível. Sim, ou que reflete, ou então tem aquele som falso de disco voador, como eu tinha no Audi A6 que devolvi recentemente, que acaba cansando com o tempo. Por favor, vire à esquerda em 100 metros e continue seguindo pela estrada em direção a... Então, porque ela também é legal, mas eu prefiro quando está silencioso por causa dessa calma. É isso que eu adoro no carro elétrico, mas também adoro ter um V12 rugindo atrás de mim. Mas isso, o conforto do dia a dia, é esse aqui. Às vezes é complicado, sim, senão a gente volta para o hotel onde a gente não dormiu, vamos lá, bora. Claro, como vocês sabem, isso dá um bom impulso, isso é agradável, a energia. Então não teve muita coisa que foi feita de diferente. É principalmente um facelift externo. Eles trocaram a bateria, pelo que nos disseram. Então, uma pequena diferença com os fornecedores, mas não é algo que vai ser necessariamente sentido. O antigo já era bem bom, era bastante econômico em termos de energia, tinha um rendimento bem legal. Eles podem ter melhorado gradualmente. Ele aprimora as temperaturas nos pacotes de bateria, entre outros aspectos. Isso melhora o rendimento e a autonomia. E os motores também podem evoluir um pouco. É mais otimizado eletronicamente do que realmente o carro que muda. Sabe, tem umas coisas bem simples que eu gosto, como o pisca-alerta discreto. Algumas marcas fazem tac, tac, tac. Você deveria experimentar o de uma Lucidaria então. Ele é horrível, isso é uma pena, ele é horrível. Temos assistências à condução e um novo assistente de tráfego que chegou recentemente. Antes era uma zona de 50, agora é 70. Ele faz a leitura das placas? Não, ele está ligado, mas não ajusta automaticamente a velocidade, a gente pode configurar. Então temos o assistente de tráfego. 2.6 que acabou de evoluir, agora permite se comunicar com outros carros do grupo Volkswagen. Para avisar, antecipar, etc. Ah, sim, ele lê as placas para mim, então aqui voltou para 50. Então ela vai a 50, ela se ajusta ao limite. Isso é bem legal. E você, gosta de todas essas assistências à condução, como leitura de placas? Eu não sou fã, eu testo porque é preciso falar sobre isso, é preciso testar. É necessário analisar a evolução e o posicionamento das tecnologias frente à concorrência. Mas isso domina muito rápido, então, de novo, nem todas as marcas estão na mesma situação, mas em geral isso acaba predominando. Ali, por exemplo, isso pode assustar um pouco? Tipicamente, olha, como no caso atual, a gente fica abalado. Se estivéssemos dirigindo no modo manual desde o início, teríamos antecipado isso. A gente tende a confiar demais nesses assistentes de condução. Eu viajo muito, principalmente em rodovias, e na verdade a gente perde a concentração, a gente confia na tecnologia, faz outra coisa e depois acaba sendo pego de surpresa. É verdade que ali, por exemplo, daquele jeito, era uma curva que era até bem fechada. E elas ainda têm dificuldade para prever o que acontece lá. Muitas vezes são câmeras que estão realmente de frente, né? Então tem algumas que antecipam um pouco as mudanças de faixa e outras coisas. Eu acho que a Tesla é boa nisso, mas eu detesto as assistências de condução, tipo a mudança de direção. Acho horrível. Sim, não está realmente pronto.
Então dizem que você precisa saber usar, mas, bom, não sei, eu rodo bastante com ele e isso nunca me convenceu muito. Ter o controle de cruzeiro adaptativo nessas condições é ótimo, na minha opinião. Sim, em certas condições é ótimo. Pois é, como agora está um pouco engarrafado quando faço meus trajetos à noite. Eu fico feliz de ter um assistente de faixa que me coloca de volta na pista. Se eu tiver uma queda de atenção por causa do cansaço, coisas assim, mas é verdade que no resto do tempo... Olha, acabei de olhar agora. Na verdade, eu tenho o assistente de viagem assim, e na verdade eu não tenho. Ah, sim, eu tenho o ar-condicionado central. Ah, eu só tenho o semi-automático, não tenho o Travel Assist que funciona bem e me mantém nas faixas. É uma pena, pois gosto do assistente de centralização de faixa. Por outro lado, o controle de cruzeiro adaptativo agora é item de série nesse carro, o que não era antes. Agora, até a versão de entrada possui controle de cruzeiro adaptativo. Ainda será necessário pagar pelo pacote Travel Assist para ter tudo junto com o assistente de centralização de faixa. Vou conferir, pois isso parece estranho. Bom, agora estamos a 50 km por hora. Ele detectou 110, você vê isso também. São os problemas de... Algumas leituras de placas funcionam bem, outras não. Por exemplo, eu mesmo não vi a placa de 110. Não tem, e não vai ser 110 aqui. E da última vez que eu realmente parei de usar esses sistemas, eu estava na rodovia ali a 130 km por hora, na faixa da direita. Um sistema captou os 70 para a saída da rodovia. Ele fez o carro frear bruscamente, pois o sistema não tinha progressividade. Isso fez o carro de trás também frear abruptamente. Bem, ele estava um pouco colado em mim, então se você quiser. A partir daí, eu pensei, bom, essas coisas vamos só testar mesmo. Em um trecho de 50, 100 quilômetros, e depois eu volto a dirigir manualmente. Depois, isso melhora bastante mesmo. Eu acho, mas sempre tem alguma coisinha. Às vezes aparece uma placa de algum lugar que eu nem sei de onde veio. Por isso ainda prefiro ter os reguladores adaptativos e ajustar a velocidade nós mesmos. Uma vez que isso você mesmo ajusta, está tudo certo, você não coloca a leitura das placas e ainda assim é melhor. Olha, agora ele acabou de detectar de novo o 110, pronto, estamos realmente na rodovia. E então a 50 estava super silencioso, agora estamos a 100 km por hora. Eu acho que está super bem isolado acusticamente. Sim, o ENIAC é bem isolado acusticamente em geral. Sem barulho de vento, estamos a 90, atrás de um caminhão. Os ruídos de rodagem continuam muito contidos. Sim, sabendo que estamos com pneu de inverno. Além disso, estamos com pneus de inverno, que possuem cravos especiais. Uma borracha que é mais macia, então ela agarra ainda um pouco mais. E, sinceramente, é bem boa. Ouvimos levemente o que acontece, pois, se não me engano, temos os vidros um pouco laminados. Não, é super bem isolado acusticamente e os ruídos do vento e tudo mais ainda assim é muito confortável. E você se questiona, o que sobra para as marcas premium, incluindo as do grupo diante disso? A gente se faz essa pergunta porque, sinceramente, você viu os últimos produtos da Skoda, o Kodiaq, o Octavia. E tudo está muito bom na Skoda. E eu penso, Skoda é a marca que realmente está bombando. E aí, por exemplo, aqui na República Tcheca tem em todo lugar, como no nosso país. Peugeot e Renault aqui tem em todo lugar e tem menos Volkswagen e tudo isso. Então é produzido no país, mas acho que realmente faz sentido pegar um Skoda, né? Sim, a gente vê que o acabamento é bom. Você possui o mesmo chassi, motores e componentes que os demais, além de um acabamento bastante agradável. E os outros nem sempre têm vidros laminados, etc. E o mais importante é que é bom, isso é perceptível, é o que diferencia dos demais produtos do grupo. Os botões físicos no volante, incluindo as rodinhas pequenas, são usados até para levantar os vidros. Não é sensível ao toque como encontramos na Volkswagen, por exemplo. Exatamente, e a Volkswagen está retomando essa estratégia recentemente. Eles perceberam o erro que cometeram. Tudo é sensível ao toque, tático, etc. É engraçado, bonito, moderno, mas nada prático. E você vê, até aqui, ter as teclas de piano aqui como atalho, físicas. Em teclas de verdade é tão bom. Então aqui estamos a 130. Não tem mais barulho do que antes. Aqui há vários caminhões, 3 deles subindo. Sinceramente, está muito bom e eu gostei muito da Skoda. Querido lá. Acho que o novo Passat foi baseado no Superb, ao contrário do que era feito normalmente. Agora eles pensam, espera aí, nós também fazemos coisas boas. Mesmo a 130 km por hora, o asfalto não é necessariamente muito bom.
Não, quase não ouvimos as marchas. E a gente quase não sente elas, porque, além disso, a suspensão é realmente confortável. É um carro elétrico que convida a pegar estrada. Claro, será necessário parar para recarregar um pouco. A gente chega até 185 kW de carga, se não estou enganado, ou 180. Eu não revisei a ficha técnica. Estamos por aí. Então, a gente conferiu. É isso mesmo. 135 kW de potência nessa versão com tração traseira e 175 na versão com tração nas 4 rodas. O que antes era o contrário. Me parece que havia algo desse tipo lá, porque dependendo da versão, mesmo que a bateria seja anunciada com 77 kWh, não são os mesmos fornecedores. Eles não são os mesmos fornecedores, não são as mesmas células, então não são as mesmas potências de recarga. Por outro lado, o que é certo é que hoje temos 135 kW nesta aqui. E podemos deduzir que não temos a bateria SK-On que encontramos no Volkswagen ID.7, por exemplo, que pode chegar a 170 kW. De qualquer forma, ela é anunciada a 170 kW e podemos observar nas estações até um pouco mais de potência. Ok, tudo bem, isso é interessante. O ideal é carregar cada vez mais rápido e hoje em dia 175 não é nada excepcional. Você vê, agora tem carros que chegam a quase 300. Claro, depois de 300 tem que ter uma arquitetura de 800 volts e principalmente é importante ter cautela com os valores de pico anunciados. O exemplo da Tesla, que anuncia 250 kW de pico. Quando todos os planetas estão alinhados, isso só é observado por alguns segundos e depois a curva cai. É realmente um pico. É necessário carregar a bateria quando estiver abaixo de 10%. No cotidiano, isso não é visto com frequência. No final, a bateria da Tesla descarrega rápido e o carregamento não é muito veloz, pelo menos no Model 3 longa autonomia, só para deixar claro. Então, outros carros anunciam um pico mais modesto, porém isso forma um platô ao longo. No final, a potência média permanece inalterada. Para mim, como cliente, o mais importante é o tempo que passarei no carregador. Para mim, isso é o que mais importa. Na maioria dos carros ficamos meia hora. Essa é a média bem alta. Os carros de 800 volts a gente leva uns 20 minutos mais ou menos. Alguns dizem 16 ou 18 minutos, que são as condições ideais, etc. Geralmente ficamos cerca de 20 minutos para aqueles que dizem 16 ou 18 minutos. E por volta de 30 a 35 minutos para os que dizem meia hora. Sim, é isso. Essa é a realidade. Em um 80% das marcas anunciam isso. Algumas também anunciam de 20 a 80. Ainda faz uma diferença, 10%. Faz uma pequena diferença, sim. Aqui vamos percorrer quase 100 km. Veremos como isso afeta o consumo. Já perdemos 5%. Agora é preciso continuar. Eu não gosto que não tenha um pequeno indicador de consumo aqui para ver o consumo, sabe? Você deve ter, me parece, talvez não. Assim, ali. Está bom por enquanto. Média de 19,8 em 16 quilômetros. Sabendo que pegamos uma parte da rodovia a 130, depois passa para 120 e ainda assim tem uma grande parte de rodovia hoje de manhã. Vamos ver no que dá, mas podemos ver em todas as condições, não vamos esconder isso. Os carros elétricos, o que é um pouco chato, é que justamente comparado aos carros a combustão. Você podia dizer, na sexta marcha, estou em tal relação, a tantos giros por minuto, na quinta, né, as retomadas e tal, pronto. Na verdade, todas são boas, todas são bem isoladas acusticamente, algumas melhor que outras, mas os motores, em todos os casos, você sabe que está pronto, a tensão ainda assim acelera bem. Há alguns anos, 286 cavalos era a potência de uma BMW M3. Isso mesmo. Hoje em dia, a gente tem isso no carro do senhor, todo mundo, então é realmente impressionante. Não é o mais potente, mesmo a versão 85X tem apenas 286 cavalos. Eles disseram, vamos manter as mesmas potências, por que não? Porque claramente não precisamos de mais, senão é melhor comprar direto uma versão da Audi. A Rally Sport que reina, que faz 900 e poucos, ou Taycan Turbo Gran Turismo com 1.100 cavalos, eu acho. Sim, a 1.001 quebrados por 2 segundos, só para esclarecer. É raro usar 1.000 cavalos por mais de 2 segundos, pois geralmente já se está preso depois desse tempo. Sim e não, mas acima de tudo é um pico de intensidade entregue. É o impulso. Ele dura só 2 segundos e depois você desce com uma potência muito menor, ou então você fica com ele por 10 segundos e depois volta para a potência.
padrão. Mas que ainda assim fica em torno de 800 e poucos cavalos, que também não é nada fraco. O que é bom é que ele me diz. Seção de medição, então pronto, fechar. Ele nos avisa sobre os radares, o que é bem legal na República Tcheca. Na França não temos isso, usamos o Waze. Se vocês quiserem ter uma ideia também, por dentro temos uma pequena faixa aqui que tínhamos e nas portas ali. Por outro lado, ainda ouvimos bastante o que acontece nos túneis, ainda tem muitos caminhões grandes. Nem imagino se eu estivesse no meu saxo, seria muito barulhento na minha opinião. O que realmente sinto falta, se fosse meu carro, seria ter escolhido o Travel Assist com o assistente de centralização de faixa. É chato não ter isso, ou talvez não tenhamos encontrado, mas geralmente ele ativa automaticamente quando escolhemos essas assistências. A gente vai parar, vamos perguntar, no pior dos casos. Beleza, conseguimos, é só que eu não tinha selecionado, não tinha ficado verde, então tá tudo certo. Tenho o meu Travel Assist, então desculpa por ter mentido, mas é assim mesmo. Descobrimos os carros rapidamente, pois ficamos com eles por apenas um dia. É complicado saber tudo de uma vez só. E a gente passa por tantos que nem sabe mais quem faz o quê. Exatamente. Esse despertar hoje de manhã às 4 horas foi um pouco brutal. Às 4 horas da manhã, do tarde. Então, no final, eu tenho tudo certo. Vamos testar a troca de faixa acima de 90 km por hora. Ele leu minha placa de 100 e pronto, me mostra no display head-up que posso mudar de faixa. Vamos testar. Como isso é agradável, é incrível. Ele mudou de voz delicadamente. Foi ele quem fez a mudança de voz. Foi imperceptível, foi muito bom. Sim, eu admito. Do lado do passageiro, eu não senti nada. Eu me lembro da Tesla na semana passada, foi horrível. Eles pararam a rodovia lá mesmo, colocaram um sinal na rodovia, todo mundo teve que parar. Espera, segunda mudança de faixa. Temos que virar à direita, mas ele não vai fazer isso. Mas olha aí, isso é realmente útil? Não é realmente útil. Não? Eu gosto, você mesmo coloca a seta, você faz, por que não? É um pouco supérfluo, mas tem gente que gosta dessas coisas tecnológicas. Sinceramente, foi ótimo. Precisa testar de novo. Eu gostaria de testar. O que acontece se eu não encostar no volante nem nada? Não tem muita gente atrás, tem um caminhão bem longe. O que ela vai fazer? Eu adormeci. Ela dá uma leve freada. Uma leve freada. O cinto. Foi assim, eu nunca tinha visto isso. Então, o pisca-alerta. E ela para gentilmente, ainda por cima buzina. Foi ela que deu a buzinada? Sim, foi ela para avisar. E então, normalmente, parada assim, ela continua buzinando. Mas o lance do cinto, normalmente ela fazia tac-tac. E dessa vez ela fez tac-tac para mim. Normalmente, isso te acorda. Você não vai querer dormir com isso. Tá vendo? Isso é legal. Eu gosto quando os assistentes são feitos assim. Então, ela ligou o pisca-alerta e parou com as buzinas para avisar as pessoas ao redor. Atenção, alguém desmaiou, faleceu ou teve um acidente vascular cerebral ou algo do tipo. Sim, isso é muito útil. Você tem estatísticas sobre o número de acidentes fatais causados por adormecer ao volante. Os números são impressionantes, aparentemente. Não lembro o número exato, mas ainda assim é uma parte significativa. É nesse ponto que fica interessante. Na rodovia, você imagina que as assistências à condução o fazem se sentir mais seguro. Dizendo que, mesmo se você dormir, porque no final das contas você deixa sua mão ali, você pode dormir. O carro segue sozinho até o pedágio, né? E depois de um tempo, se você realmente dormir, o carro vai te avisar, vai dizer que você precisa acordar, vai ligar o pisca-alerta, etc. Como mencionei, ao viajar à noite, ativo o assistente de permanência na faixa por segurança. Você suspirou um pouco em algum momento. E é bom ter... Um pequeno empurrão? Sim, um pequeno lembrete que te desperta e te recoloca no caminho certo. Para isso, é verdade que as tecnologias são realmente bastante interessantes, pois elas ajudam na sua segurança. Às vezes, há coisas um pouco invasivas demais, como o BIP limite de velocidade e outras. Sinceramente, olha, eu deixei ativado mesmo. Na República Tcheca, tudo bem. Não tem muitos sinais de 30, etc. Não é intrusivo, enquanto que no nosso país é insuportável, porque a gente tem muitas placas. Mas às vezes, em uma rua, a gente muda de velocidade várias vezes. 50, 30, 70, 50. Você pensa, não é possível, né? E depois tem a sensibilidade de alguns carros, tipicamente os carros chineses, se você passa de 1 km por hora, vira uma bagunça dentro, apita para todo lado. E o pior é que alguns carros... Você ajusta o controlador adaptativo para 70. Se marcar 50 e for 80, ela reduz a velocidade. Não sei por quê. O caminhão atrás deve me odiar porque ele está acelerando.
Você ainda fez ele frear no meio da descida. Ele me diz 50, porque viu uma placa dizendo que estamos na cidade, mas na verdade estávamos em uma estrada de 80. Aí ele coloca 90 de novo, sendo que eu não vi nenhuma placa de 90, então... Eu gosto disso, mas vamos desativar. Desligar isso na navegação? Leitura de placas, aviso de velocidade. Vamos desativar isso e o limitador de velocidade. Enfim, agora vamos descer. Estamos a 27 km com 17,7 km por 100. Vamos ver como fica quando chegarmos. Quando chegarmos lá, teremos feito quase 90 km e continuamos depois, nesta tarde, mais 3 horas de estrada. Falo com vocês quando chegarmos lá. Uma leve subida e estamos na rodovia. De 0 a 100, acelera bem. 30, 40, 50, 67, 80, 100, isso é rápido. Ainda temos bons números. 286 cavalos, tração traseira. Ótima tração quando não está molhado. Possui todas as assistências de condução. Acho que são 6 segundos e 7. Nós cronometramos em 7 segundos. Com as pequenas diferenças que podem haver e a inclinação, está certo, faz sentido. É isso. Então não, é isso. Funciona bem. Como eu disse, na verdade, a gente realmente não precisa de mais. É o carro certo para tudo mesmo. Vamos lá, desta vez eu volto com vocês realmente quando chegarmos lá com os consumos finais. Voltamos para 19,5 em 35 km. Então, fizemos 114 km com uma mistura, mas praticamente tudo na rodovia. Depois ali fizemos talvez 10 km em estradas pequenas de campo a 80, 90. Média de 20,7 kWh a cada 100 km. E me restam 63%. Então, vamos dizer que consumimos 20% em 114 quilômetros, vamos arredondar para 110 quilômetros. Então, voltamos para a estrada. Agora já faz 2 horas e 20 minutos que estamos dirigindo no total. 177 km, 21,5 kWh por 100 km, estamos em estradas pequenas. Nesta versão Sportline, temos a suspensão pilotada. Devo confessar que desde o início está muito confortável. Qual sua opinião, Sufiane? Sim, continua muito confortável. As estradas aqui estão realmente impecáveis. É um verdadeiro tapete. E também sim, continua sendo mais confortável do que realmente dinâmico. Na verdade, ainda estamos um nível abaixo de um Scenic em termos de dinamismo. Também é mais pesado. É muito mais pesado, é muito mais pesado realmente. Mas por outro lado, é confortável, a gente fica à vontade. Com certeza, as estradas são ótimas aqui na República Tcheca. Acho que estamos indo em direção à Áustria agora. É a mesma coisa, eu gosto de ativar de novo minhas assistências de condução. O controlador de velocidade preditivo funciona muito bem, ele reduz a velocidade em curvas um pouco fechadas, entre outras situações. Enfim, vocês me conhecem, eu gosto da autonomia anunciada. Aqui ele diz que restam 186 km com 43% de bateria. Então aqui usamos cerca de 40% da bateria. Então eu vou avisar vocês quando chegarmos a 50%. Isso vai nos dar uma ideia real do que podemos fazer. Multiplique por 2 para estimar. Depois compare com o valor real para ter 100% de certeza. Sufiane pegou a estrada por cerca de 1 hora. Ele dirige um pouco mais rápido do que eu. Sou um motorista mais tranquilo, como um vovô que deixa as assistências de condução fazerem seu trabalho. Mas dá para sentir que está indo bem? Ainda não tentamos mudar os modos. Já que temos vários modos, tem o modo Sport. O modo Sport deixa a direção um pouco mais firme. E dá para sentir que ainda assim... fica um pouco mais duro mesmo. Tem uns tipos de trancos. Se a gente força mais, dá para sentir que realmente acontece alguma coisa no modo Sport. O modo Sport. Para mim, tirando para me divertir um pouco, eu não vejo sentido. Eu gosto do modo conforto, do modo econômico. Ele, por outro lado, é realmente diferente, não é? É menos relaxado. No modo esporte, batemos cabeça. É bastante econômico, pensado para consumir menos. Ainda é possível controlar o pedal do acelerador, isso é realmente necessário? O modo eco é realmente para uma transição muito mais suave e linear quando a gente acelera o modo eco. Isso não me incomoda em estradas do interior, por exemplo. Para mim, tá ótimo, né? Não preciso de modo esportivo nem nada, só se forem estradinhas de montanha. Espero que a gente encontre alguma para ver como é a dinâmica, mas parece bom. Considerando nossa utilização de potência, o modo econômico pode ser suficiente. Verifique se isso não altera as configurações do ar-condicionado. Sei que há modos econômicos que desligam o ar-condicionado ou alteram as configurações, então você pode sentir frio ou calor rapidamente, dependendo da estação. Mas aqui aparentemente não parece ter mudado nada.
Aqui a temperatura está amena, com 5,5 graus, na verdade, está esfriando devido à nossa subida de altitude. E é por isso também que o consumo continua alto. Por outro lado, gostaria de ficar com esse carro amanhã, pois talvez a gente o troque para ir ao aeroporto. Saímos de Praga e agora estamos subindo para as montanhas, o que teria sido interessante. O consumo será um pouco mais alto do que se tivéssemos ficado em terreno plano ou feito um Paris-Lyon-Paris, por exemplo. Já que a gente volta ao valor inicial a zero, né? Enquanto aqui a gente só está subindo. Sim, é o trajeto desfavorável. Então talvez seja preciso antecipar esse consumo extra e eu não saberia dizer exatamente, talvez eu pergunte para a Siri daqui a pouco a que altitude estamos e a que altitude fica a cidade de Praga. Isso pode ser interessante. Desculpe, foi um pequeno erro meu. Nós não saímos com 85%. Espero que vocês tenham comentado isso, conto com quem está acompanhando direitinho. Saímos com 95%. Então, isso quer dizer que, há pouco, já estávamos com 50% da bateria consumida. E então, eu fiz 184 quilômetros no longo prazo. Então, vamos dizer que consumimos 3%, cerca de 20 quilômetros, em 160 quilômetros, totalizando 360 quilômetros. Foi isso que você tinha calculado antes por aí, você mencionou, com o consumo. Se eu pego o consumo em relação à capacidade conhecida da bateria, a capacidade útil 77 kWh isso dá 360 km nessas condições. Então, o que foi anunciado é realmente nas melhores condições. Em estradinhas assim a 80 por hora, sem rodovias, sem grandes acelerações e tal. No modo econômico, o procedimento mundial harmonizado para testes de veículos leves, na minha opinião, não é o modo esportivo. Deve ter uma parte pequena de rodovia, provavelmente em descida. Então, no final, 100% da bateria com a combinação que temos. Sabendo que, como eu disse, é uma estrada que sobe, é bem ondulada aqui também, então vamos fazer esse tipo de 360 quilômetros. Na minha opinião, dá para fazer. Tudo depende, mais uma vez, de onde você mora. Isso vai influenciar com certeza. Bom, eu não acho isso absurdo. Depois ainda é uma bateria de 77, não é como alguns carros que agora têm baterias de 100 kWh. Até mesmo o Hummer, veículo elétrico que eu testei, tinha uma bateria de 212 kWh. Aquilo era um absurdo. É enorme, com um carro que pesa 4 toneladas, era irracional, 900 cavalos, mas por que não? Acho que, comparado ao antigo ENIAC, talvez tenham sido feitas algumas melhorias. Confesso que no trajeto não perceberemos necessariamente diferenças na bateria e no motor hoje, pois são os mesmos. O aquecimento está ligado, pois está fazendo 5 graus lá fora, então ainda precisa esquentar. Ainda continua sendo um carro muito bom. Vamos dizer que o que realmente muda para você é o estilo, né, que evolui um pouco. Mas eles não iam mudar completamente o carro, porque desde o início já era um carro muito bom. Então é isso. Bom, eu volto com vocês assim que chegarmos ao final para refazer uma pequena estatística. E isso vai nos dar uma ideia realmente boa. Pequeno teste, um pouquinho também fora de estrada. Aqui estamos em um estacionamento onde o solo está bem degradado de terra com pedras, pedregulhos e outras coisas. Como temos a suspensão pilotada, para ser sincero, é realmente muito confortável, é agradável, o diâmetro de giro é bem razoável, um ponto positivo para um veículo utilitário esportivo desse tamanho, nesse aspecto agradável da dirigibilidade. Enfim, suspensão pilotada. Como sempre, eu recomendo totalmente, não hesite, se você gosta disso. Aqui estou eu então, chegando ao hotel, dirigimos, então vamos lá, os ajustes, o veículo. No longo prazo, 3 horas, 219 quilômetros, média de 20,2 kWh. Sabendo que é subida na montanha, está mais fresco devido à alta altitude e em alguns lugares ainda resta um pouco de neve. Então, em 3 horas a 0,2 saindo de Praga. Ao chegar aqui, aliás, eu perguntei, Siri, a que altitude eu estou? Você está a aproximadamente 743 metros acima do nível do mar. Ok, disse Siri. A que altura está localizada a cidade de Praga? Mínimo 177 metros e máximo 400 metros. Então ainda há um pouco de desnível. Bom, nem tanto assim, eu esperava um pouco mais, mas isso faz um pouco de diferença, claro. Então, no final, vou deixá-la estacionada ali no estacionamento. O que achamos desse novo ENIAC? Continua sendo um bom carro, agradável, com suspensão controlada eletronicamente. Eu ainda recomendo. Continua sendo um verdadeiro diferencial. E então, é isso. Agora vocês têm os consumos. Continua sendo o mesmo carro.
apenas com um facelift, principalmente na dianteira. A traseira mudou muito pouco. Ainda existe a versão coupé ou veículo utilitário esportivo, assim fica a seu critério escolher. Conte-me sua opinião, deixe o like se gostou. Te vejo no próximo vídeo, tchau!